Oi, tudo certo? Prof. Rodrigo Woloski mais uma vez aí aqui na Verbo Enem para uma dica de história muito importante para o teu Enem. Vamos lá então para o neocolonialismo. Gente, o neocolonialismo, também chamado de imperialismo dos séculos 19 e 20, ele tem uma repercussão muito grande na história da humanidade, porque esse neocolonialismo ele é a grande causa de um assunto importante que é a Primeira Guerra Mundial. Mas agora, professor, o que foi o neocolonialismo? O que foi esse imperialismo dos séculos 19 e 20? Bom, tem que lembrar que a Europa estava vivendo a sua segunda revolução industrial, ou segunda fase do seu processo industrial, onde era cada vez mais importante matérias-primas para levar para as fábricas dos europeus. A população europeia crescia, aumentava a demografia, faltava matéria-prima. Bom, os europeus se olharam para a África e para a Ásia principalmente. Por isso, as neocolônias, as novas colônias, gente. Por que novas colônias? Porque as velhas colônias da América Latina já estavam, boa parte delas, separadas, independentes dos europeus. O exemplo do Brasil desde o início do século XIX. E no neocolonialismo, da metade final do XIX até a metade do século XX, os europeus conquistaram, anexaram, legitimaram a conquista da África e da Ásia, com o grande objetivo de sugar, explorar matéria-prima e mão de obra barata, como nós vemos aqui na foto, trabalhadores de uma mineração na África do Sul, lá no final do século XIX. Então, o objetivo desse imperialismo econômico, desse neocolonialismo que provém do capitalismo industrial é recursos, gente. É recurso humano, mão de obra, e recurso de matéria-prima. E também nessa fase que os europeus, Estados Unidos, Japão também, colocaram suas multinacionais, instalaram filiais no mundo, entre aspas, periférico. E é importante aqui lembrar que os europeus usavam uma justificativa para essa conquista da África e da Ásia. Os europeus diziam que os africanos e os asiáticos eram inferiores, eram primitivos, atrasados. O nome disso é etnocentrismo, preconceito cultural. Por trás dessa justificativa da superioridade europeia e da inferioridade dos africanos e asiáticos, existe o jogo do capital, o jogo da indústria, que era justamente a exploração desses continentes ainda pouco conhecidos, pouco explorados pelas nações industrializadas. Então, lembra aqui, o neocolonialismo é a conquista, é o domínio, o controle das nações industrializadas, sobretudo da Europa, Estados Unidos e Japão, sobre o mundo periférico, ou o mundo não industrializado, principalmente na África, quando em 1884, na chamada Conferência de Berlim, os europeus legitimaram, confirmaram a partilha da África. Eles dividiram o continente africano do ponto de vista econômico desses europeus. Criaram um mapa da África mais parecido com o atual, sem prestar atenção ou sem dar importância às etnias, às populações que lá viviam. Então, o neocolonialismo, esse domínio das nações industrializadas sobre outras regiões não industrializadas do globo, e a Conferência de Berlim, que é a chamada Partilha da África, legitimando o imperialismo, o neocolonialismo europeu sobre o continente africano. Tudo bem, turma? Até daqui a pouco. Tchau!